Olá, boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Estamos de volta, para mais uma aula. A nossa aula de hoje tem como tema confiar e construir. Ou seja, duas coisas interessantes, que parte do ser humano. É a confiança e a construção. Ambas dependem uma da outra, O confiar, o construir depende do confiar. Então ele fala hoje da nossa própria construção, da nossa própria confiança. A frase de abertura diz assim: não podemos olhar para trás com angústia, nem para frente com temor, mas em volta com consciência. Ok? Então a frase ela é de reflexão para cada um de nós em relação ao construir e o confiar, certo? Então, começando o nosso texto, ele diz o seguinte: precisamos de pouco e ficamos aflitos com muitas coisas. Ele fala começa falando, melhor dizendo, do pouquinho, ou seja, do que é o ser humano, Nós precisamos de pouco e ficamos aflitos com muitas coisas. Ou seja, nós buscamos essa construção a cada dia, que o ser humano realmente ele é voltado mais para a construção material, E ao mesmo tempo ele nunca é satisfeito com aquilo que já tem, Uma reflexão que tem no texto diz o seguinte: na primeira cena de uma propaganda de carro que foi vinculada na TV, um rapaz está aprendendo o segredo de bem viver com um monge budista. E o mestre conclui dizendo ao jovem que possua apenas o que puder carregar. Muito contente, o aprendiz agradece a orientação. Agora está preparado para ser mais feliz. A seguir, compra o carro, que é bem grande e consegue carregar muitas coisas. Ou seja, a instrução que ele dá para o jovem é que ele deva ter somente aquilo que ele possa carregar. Que o ser humano, ele não deva, vamos dizer, extrapolar, ter aquilo ali do que ele não pode, do que ele não dá conta, do que ele não realmente não tem como ele conduzir, manter, enfim. Mas em relação ao ter, ao construir, o ser humano ele é sempre voltado para esta questão de quanto mais ele tem, mais ele quer. Às vezes o que ele tem, ele não sabe nem realmente administrar como deve ser, Como verdadeiramente deve ser. Mas na verdade é que ele se encontra insatisfeito, Sempre à procura de mais. O ser humano é assim mesmo. Vive assombrado com a ideia de ter mais e depois fica preocupado com o que tem, com o que ainda não tem, com o que pode vir a perder. Ou seja, ele nunca está satisfeito em nenhuma das metas, vamos dizer. Ele tenta construir, ele tenta conquistar, e ao mesmo tempo que ele conquista, ele volta a ficar preocupado já com o que tem. Ou seja, ele nunca está num patamar onde ele está realizado. Se ele não tem, ele é preocupado porque não tem. Se ele tem, ele já é preocupado de como que ele vai fazer com o que ele já tem. Então, realmente é uma situação que precisa ser bem, como é que se diz? Orientada, trabalhada, estudada, enfim. O dinheiro, além do necessário, objeto de consumo, símbolo de prosperidade, são muito desejados. Tão desejado que pode trazer mais preocupação do que realmente prazer. Mas há outras inquietações capazes de tirar o sono de ricos e pobres. Uma doença, um filho drogado, um romance mal resolvido, um conflito familiar, um emprego que a gente não sabe se vai conservar. Ou seja, além dos objetos de consumo, existe coisa muito mais importante para a gente se preocupar. Os objetos de consumo, essas coisas materiais, elas passam, E tem algo na vida da gente que fica para sempre. Quando ele coloca as preocupações, principalmente com o filho, é algo que nós devemos botar além, é uma preocupação que nós devemos colocar além dos bens materiais. Por quê? Porque os bens materiais,
Se nós chegarmos a perder, nós temos como reconquistá-lo. Nós temos como adquirir depois. E essas outras coisas a qual ele fala, é impossível, né? Da gente retribuir depois ou conquistar depois. Uma parte importante que ele fala é sobre as doenças, o conflito, o emprego. Em relação ao emprego, as doenças, né, e o amor à família, que é o que ele coloca aqui, é o de menos. Que esse a gente, ao perder, a gente consegue novamente. Agora, em relação ao estar bem, né, como o texto próprio fala, que é o bem-estar da pessoa, que é o bem-estar que interessa pra gente, esse é o que a gente deve se preocupar. Por quê? Porque quando você tem tudo isso relacionado aos bens materiais e te falta o principal, que é a saúde, é como se você não tivesse nada. Porque nem toda doença, os bens materiais a gente consegue, né, correr atrás de recursos para essa mesma doença. Tem doenças que realmente dinheiro nenhum vai fazer com que ela sare, né? Pode até ir atrás, em bons médicos, procurar melhores hospitais, enfim. O próximo. São preocupações até lógicas. Nada dá para andar pela vida como se nada tivesse importância. Há, porém, uma diferença entre se angustiar e agir, entre ficar aflito e se preparar para dar soluções aos problemas. Ou seja, o parágrafo ele fala, né, da preocupação e fala ao mesmo tempo da importância de manter a calma. A angústia, ela não vai ou te deixar angustiado, te deixar aflito, isso não vai fazer com que nós consigamos resolver o que queremos. Então é preciso manter realmente a calma, tomar novamente do ponto de partida onde quer que seja o problema e tentar solucionar da melhor maneira. Mas isso é normal do ser humano, é normal dele ficar aflito, né? É normal dele se preocupar. O texto fala da angústia, todos nós passamos por esse momento, principalmente quando é algo relacionado a você, a um ente querido seu, né? Nós observamos nos últimos dias que ela tem estado bem presente nas nossas vidas. É um amigo, é um parente, é um vizinho, é uma pessoa que você pouco conheceu, há pouco tempo conheceu. Tudo isso vem mexer com o psicológico da gente, nos deixar cada vez mais angustiado quando verá acontecendo do nosso lado. Então, nessa hora, o ser humano ele deve agir da seguinte forma, tendo a calma e procurar a solução para determinados problemas, que realmente não é fácil. Muitas pessoas até sofrem por antecipação, preocupada com problemas futuros que muitas vezes nem chegam a acontecer. Eu acho que essa parte ela acontece com todo mundo. Nós nos colocamos coisas além daquilo que a gente pode ver no momento, né? Já sofremos antecipado, como diz o próprio texto, porque isso é normal. Acho que pouca gente age diferente. Deixar para resolver quando realmente o problema acontecer, a gente já fica prevendo o que vem e como que vai fazer para resolver. Já imaginou se bastasse ficar preocupado para que tudo fosse resolvido? Ou seja, já imaginou se bastasse ficar bem preocupado para tudo se resolver? Seria bom se na preocupação a gente conseguisse resolver, né? Mas muitas coisas não. Mas também não podemos deixar de nos preocuparmos, seja lá qual for o problema. Preocupação demais pode até bloquear a ação. É o que acontece, por exemplo, com os avarentos que passam necessidade porque temem um dia não ter dinheiro. Aí vive como se não possuísse nada e não tem nem a paz de espírito de que de fato se desprenderam dos bens materiais. Agora, nesse quesito aqui, não vive a vida, porque realmente, se ele não tem, ele é preocupado porque não tem, né? E se ele consegue, ele já é preocupado um dia se faltar. Como que ele vai fazer? Então a palavra ela chama de avarento. Avarento, que são aquelas pessoas que têm com que se manter, se privam de usar, né, esses recursos para se manter, com medo do futuro, no futuro acabar, vir a perder.
Essa é uma questão que preocupa muita gente em relação aos bens materiais e que precisam ser desprendidos, né? Como fala o próprio texto. Um pouco de otimismo ajuda bastante. Quem acredita que a vida pode dar certo tem mais animação para fazer o que é preciso sem ficar angustiado. Ou seja, o otimismo, ele continua sendo tudo, né? Para esse tipo de situação, o Evangelho tem sábios conselhos. Vamos olhar, conferir um deles? Mateus 6, 26, 27 ao 34, ele dá um exemplo lindo sobre os pássaros. Ele mostra, e veja, né, os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não fazem nada para ter o seu alimento. E nunca falta alimento para eles. Ou seja, Deus providencia, né? Tudo que eles precisam, Deus providencia. Então, esse exemplo, o texto diz o seguinte: olha os pássaros do céu, não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiros, mas o Pai Celeste os alimenta. E vós, não valeis muito mais do que eles? Quem de vós, com suas preocupações, pode aumentar a duração de sua vida de um momento sequer? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias dificuldades. A cada dia basta o seu peso. É bíblico, né? Não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Não vou dizer que isso é possível, porque nós nos preocupamos. Mas a palavra manda que nós confiamos e que tudo vai se resolver num determinado momento certo. Agora basta a gente fazer o quê? Confiar e acreditar, né? Jesus não está aconselhando as pessoas a serem responsáveis. A recomendação importante é: viva um dia de cada vez. Ou seja, quando eu li lá o exemplo dos pássaros, ele não está dizendo para você ser preguiçoso, não trabalhar. Faça isso, mas dentro da medida certa, né? Dentro do momento certo. Já que ele nos alerta, viva um dia de cada vez, sem se preocupar com o amanhã. Até mesmo porque o amanhã, ele só pertence a Deus, né? Nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã, enfim. Faça direito o que deve ser feito hoje, sem aflição por medo do futuro e com a confiança no interesse de que Deus tem na vida de cada um. Faça direito o que deve ser feito hoje, ou seja, né? Seja você em todos os sentidos, né? Da melhor forma que você puder ser, na confiança, na honestidade, enfim. Ao dar esses conselhos, Jesus talvez estivesse se lembrando de ideias do Antigo Testamento que fizeram parte da sua educação em Nazaré. Ele deve ter ouvido de seus pais esses trechos de Provérbios e Salmos. Quais são eles? Adestra-se o cavalo para o dia do combate, porém a vitória depende do Senhor. O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés ressalvem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. Então ele cuida, né, de cada detalhe da nossa vida. Ele cuida do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso agir. Ele cuida da nossa vida de uma forma geral. Confiar em Deus não impede de tomar as providências cabíveis para garantir o futuro. Afinal, é preciso adestrar o cavalo para o dia da batalha. No tempo de Jesus não havia seguro de saúde, previdência social, nem outros instrumentos para as pessoas se prepararem para as emergências. Ele não estava censurando que hoje faz questão dessa segurança. É sensato, é direito de cada um, e até o sinal de responsabilidade por aqueles que amamos. Buscar o que tiver ao nosso alcance para evitar possíveis problemas futuros. O que não é sábio é viver aflito, angustiado, sofrendo por antecipação, sempre com medo. Ou seja, é certo, né? Nós temos tudo o que o texto acabou de falar, que é a nossa segurança, preservar pelas nossas vidas, cuidar, né, de nós mesmos, dos que estão ao nosso lado, ter os nossos direitos, ter os nossos deveres, mas isso não venha, que nós não venhamos a deixar
angustiados e preocupados com o medo do que se pode acontecer. Como dizem certos letreiros de para-choque de caminhão, fé em Deus e pé na tábua. Ou seja, fé em Deus, mas vai lá, trabalha, né, luta, tenta conquistar o que tu tem desejos. Agora, o que ele não bota? À frente de tudo, não coloca em primeiro lugar, que não seja prioridade 100%. Tá sempre preocupado com determinado conquista, acontecimento e querer sempre ir mais, certo? Mas também quer dizer que não é para andar por aí descuidando e deixando a vida rolar. Ao mesmo tempo que ele te dá ou seja, que ele te chama a atenção, né? Porque anda ansioso, porque anda preocupado, ele também te alerta pelo outro lado. Ou seja, você não pode estar totalmente desligado e nem totalmente ligado demais. As preocupações, a vida, os acontecimentos, enfim, ok? O mesmo Jesus que mandava confiar em Deus, como faziam os pássaros no céu, ensinou em uma das suas parábolas outra atitude muito importante, a parábola das 10 jovens. Essa parábola se confirma lá em Mateus 25, de 1 ao 13, certo? Eu vou deixar essa referência para vocês darem uma olhadinha lá. Como se vê, Jesus tempera o seu não vos preocupeis com o dia de amanhã, com a necessidade de estarmos sempre preparados para o que der e vier. No fundo, os dois conselhos querem levar as pessoas ao mesmo objetivo: não deixar que a vida te estrague, nem por aflições que tirem a paz, nem por descuido que deixam passar as oportunidades de construir melhor a própria pessoa e o mundo em que vivemos. Ou seja, ele nos alerta, né, que nós devemos confiar e ao mesmo tempo manter essa construção dentro do que nós acabamos de ver no próprio texto. Não se preocupar, mas também não deixar de passar as oportunidades, ou seja, de construir. A palavra construir aqui, ao qual ele fala, não é somente da gente construir conquistas em relação a vidas materiais e financeiras, não. A própria pessoa, você em si, se construir, né? Cada dia crescer como ser humano, buscando melhorar em tudo, né? Muita gente arranja problemas porque perde o equilíbrio, seja para o lado da preocupação neurótica, seja para o lado do descuido total. Você já viu isso acontecer? Nunca vi, mas pode acontecer realmente, quando a gente cuida demais de um lado e esquece o outro, né? Então, algo vai acontecer para onde que você mais priorizou. Nesse caso aqui, nós estamos falando lá do nosso assunto, que foi bem interessante, do confiar e o construir. Nunca ser totalmente de um lado nem de um outro, mas que haja esse equilíbrio, né? Tanto da confiança quanto da construção, ok? Dessa aula de hoje não vai ficar atividade. Na próxima aula, eu vou rever o que nós vamos fazer já das nossas atividades, já pensando na nossa nota mensal, ok? Até a nossa próxima aula.